Bendito seja Deus, que vive eternamente. É com essa resposta do salmista que nós celebramos esta liturgia de hoje. Agradecidos a Deus, porque Ele vive eternamente. Mesmo em meio às ruínas de nossas vidas, mesmo em meio às prostrações, como Esdras traz na leitura de hoje, Deus vive eternamente. E olha que a oração que nós escutamos desse homem de Deus, Esdras, é uma oração de incentivo e encorajamento para as nossas vidas. Nós falávamos aqui no início que muitas famílias aqui estão celebrando a Páscoa de seus entes queridos, a prostração que a morte causa em nós, quando ela visita a nossa casa, a nossa vida, a nossa comunidade. Pois bem, aqui na primeira leitura, para muitos de vocês, encontramos uma palavra de iluminação, uma palavra de consolo e fortaleza. Esses dias, a palavra de Deus tem nos ensinado, olha, a palavra de Deus é luz, nós não fomos feitos para guardar essa luz que recebemos no lugar escondido debaixo da mesa, mas ao contrário, para proclamá-la, para deixá-la brilhar no mundo. E assim nós fomos escutando ao longo destes dias esse grande convite. Ontem, quem é minha mãe e os meus irmãos, ou quem é da família de Deus, é quem ouve a palavra de Deus, não só quem lê a palavra no celular, no livrinho, ou numa palavra, numa Bíblia, mas quem ouve, escuta, portanto, e pratica. Esse é minha mãe, meu irmão, minha família. E Jesus propunha-nos no Evangelho uma outra construção familiar, um outro vínculo. E aqui uma atenção a vocês, famílias de sangue que vivem os lutos na luta de retomar a vida. Eis uma palavra potente para reordenar até mesmo o que é do sangue. Ou seja, se nós colocamos no centro da vida a família de fé, a comunidade dos cristãos, e nela a palavra escutada e praticada, então até o que é do sangue, até aquilo que é vínculo familiar, irmão, primo, tio, tia, esposo, esposa, enfim, os vínculos sanguíneos, eles podem ser reordenados pelo vínculo da fé. Eu dizia ontem, lá em São Benedito, no Santuário da Adoração, o sangue não tem poder de superar, reordenar o que é da fé, a comunidade, mas esta, ouvindo e praticando a palavra, consegue melhorar o que é do sangue. O amor, o perdão, a fraternidade, a solidariedade, a justiça, a compaixão, são só alguns dos frutos de que como nós podemos beneficiar os nossos vínculos familiares a partir do bom escutador e praticante da palavra de Deus. E aqui hoje, nesta palavra bendita da quarta-feira, 27 de setembro, nós escutamos uma palavra de consolo e fortaleza que traduz muitos familiares sanguíneos aqui na família comunidade de fé. É a oração de Esdras, uma oração de um homem prostrado pela vida. Sim, muitas vezes nós nos sentimos assim, diante dos fardos existenciais, de trabalhos, dos fardos emocionais, dos fardos pesados, das perdas, do luto, e até mesmo dos fardos também da vida em comunidade. Sim, viver em comunidade tem seus sacrifícios, as suas exigências, isso às vezes nos pesa, e aqui a palavra de Deus nos ensina a rezar tudo isso. Primeiro, a ter coragem. Vamos nomear nossos fardos ou nossas prostrações e levantarmos-nos. Esse é o grande convite que a palavra de Deus aqui nos chega. Hoje mesmo, enquanto conselho, nós partilhávamos tantos fardos entre nós. Aqui está uma palavra que nos ilumina, cada um com o fardo, e o fardo que o conselho vai muitas vezes carregando, experimentando as prostrações. Mas há que acreditarmos, como religiosos, como leigos, nessa promessa de Deus. Sim, diante desta prostração que são os desafios da vida, levantar é do cristão, caminhar é do cristão. E essa nos ensina a rezar esse processo, esse caminho de levantar-se na graça de Deus
e dessa prostração fazer uma bela oração. Meu Deus, estou coberto de vergonha e confusão ao levantar a minha face para Ti. E assim segue, né, a oração desse homem de Deus. E assim ele vai fazendo memória na sua oração daquilo que o fez se sentir prostrado. E diante desta oração, ele escuta de Deus uma iluminação também. Esse Deus que deu brilho aos nossos olhos e com este brilho concedeu-nos um pouco de vida no meio da servidão, ou seja, da prostração, da escravidão deste povo. Esse Deus que também hoje nos deu um pouco de vida na palavra, vai nos dar com o seu corpo e sangue. Esse Deus que não nos deixa de alimentar, porque Ele é bendito e Ele vive eternamente, para além do tempo e da história, para além dos nossos cansaços, perdas, dificuldades, desmotivações que às vezes tocam-nos até também como religiosos. É desse lugar de prostração, de servidão, que o homem de Deus nos ajuda a rezar também o que é nosso. E aí vem uma pergunta: como é que você chega nessa Eucaristia? Qual é a sua prostração, ou de onde você tem saído aí de alguma realidade como esta? Dei alguns exemplos já aqui há pouco, né? A prostração da morte, os fardos, os cansaços do tempo presente, inclusive aqueles deixados pela pandemia, que ainda produz os efeitos, né, de pós-pandemia, em tantos campos de nossas vidas. Nessa certeza, então, que Jesus nomeia-nos como nomeou os 12 e que nos envia como enviou os 12. Convoca-nos, chama-nos, portanto, nos dá autoridade, a autoridade que vem dele, e a autoridade de curar e de sermos curados. Para isso, você acredita nessa promessa que Jesus faz aqui em São Lucas? E ele é bem didático, pedagógico, como é próprio do Mestre, ao preparar os discípulos, os apóstolos, para a missão. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí. E daí é que partireis de novo, das casas das pessoas. Olha que lugar interessante, né? Eclesial, espiritual. Das casas. Você entra nas casas, na vida das pessoas, ou você fica só na porta da vida das pessoas, né? Você é um tipo de cristão que está dentro da comunidade, que fica só na janela ou na porta. Você é um tipo de cristão que entra na casa da sua própria família, ou fica lá como um visitante, não entra na realidade da vida. E assim no trabalho, e assim, né, em tantas outras realidades que poderíamos pensar. Daí, entrando nas casas, é daí que nós devemos partir de novo, de dentro das nossas visitações existenciais, espirituais. E aqueles que não nos acolherem, quando não nos acolherem, vamos sacudir a poeira, né? Jesus ensina isso de uma forma tão concreta, a partir daquela imagem do homem do campo, da mulher do campo, que ao andar numa estrada de poeira, por aqui na região de José Walter, deve ter algumas ruelas ou estradas aí ainda que não são calçadas. Aí quando você anda naqueles lugares, você empoeira, não é? Aí antes de você entrar na igreja ou de você ir na casa que você está indo visitar, você sacode a poeira, né? Para ficar para trás. Pois é, Jesus pegou essa imagem para dizer: se em algum lugar você não for bem acolhido, não leve esse impregnado em você, não sacode, deixa cair. O que não presta foi feito para ficar na estrada, né? Nas margens, e não dentro de você. Mas o ser humano, a verdade é que muitas vezes ele adora carregar poeira, né? E poeira pesa, e poeira vai assentando na roupa da gente, além de enfeiar a veste batismal, a poeira pesa, porque poeira é terra, né? E terra, se juntada, vai pesando, e chega uma hora que a gente vai virando terra mesmo, ainda que vivos, mortos. Então olha que ensino tão pedagógico de Jesus. Daí, né, se não for bem recebido, sacode a poeira e vamos adiante, porque aquele que nos chamou sacudiu todas as poeiras de sua vida, e diante da morte inclusive, e ressuscitou. E assim os discípulos partiram e corriam os povoados, anunciando a boa nova
e curando as pessoas em nome do Senhor. Qual é o envio que hoje essa liturgia lhe faz? Tem alguma família, alguma pessoa, alguém que você precisa estar literalmente visitando? Algum trabalho, alguma realidade da comunidade que você precisa abraçar, né? Não ser um espectador, alguém que fica fora de casa, mas dentro. De qualquer forma, a palavra de Deus nos ensina: não há como sermos discípulos sem entrar na vida das pessoas. Não dá para sermos apóstolos enviados, empoderados e enviados para anunciar o reino da vida, da libertação, sem contarmos com essas atitudes cristãs. O que quer que seja a exigência da sua visitação, da sua presença, Deus caminha conosco, porque Ele é bendito para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. No instante de silêncio, assentados, deixemos que essa palavra nos ilumine e nos direcione para algum caminho que necessitamos nos dirigir, ir até essas realidades com o anúncio do Evangelho da vida.